Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Elisandro Fiuza, do PRB, parlamentar que também acumula a liderança do governo municipal aqui no Legislativo Caxiense. De imediato quero saudar o vereador Elisandro Fiuza, sempre uma honra tê-lo conosco. A honra é toda nossa e quero também estender os meus cumprimentos a todos que estarão nos acompanhando neste programa através da tua condução, Fábio. Vereador, neste ano legislativo o senhor está de volta nas funções parlamentares, passou por um período como secretário da habitação do município, no governo do prefeito Daniel Guerra, e o senhor retorna com uma responsabilidade muito grande. Nos últimos meses, quem pode acompanhar principalmente as sessões ordinárias, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo do nosso canal 16 da NET e pelas redes sociais, o senhor tem feito uma defesa forte da administração, aí já na função de líder de governo. Como que tem sido para o senhor equacionar essas diferenças na medida em que o senhor não está aqui só para defender os projetos do governo, mas tentar estabelecer um diálogo e filtrar contribuições até inclusive de vereadores de oposição? O senhor tem sido muito elogiado pelos seus colegas, pelo menos pela capacidade de diálogo, que é uma crítica recorrente que acontece à administração municipal, no que alguns chamam de falta de diálogo. O senhor se caracteriza pelo inverso. O oposto. Como que tem sido esse seu trabalho, que tem uma relevância, né? Bom, primeiramente, a gente, nesses primeiros 6 meses que tivemos na legislatura, a gente conquistou isso, uma construção de ponte, de relacionamento, de conversa, até porque nós vivemos num Estado democrático de direito e para construir situações extremamente relevantes na nossa sociedade, Fábio, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, é preciso sim haver uma conversa, haver um diálogo para que a gente possa, nessas conversas e diálogos de diferentes pessoas, de diferentes eixos da sociedade, uma construção para que nós possamos fazer com que a nossa cidade de Caxias do Sul possa desenvolver o seu crescimento e também, por que não, de uma certa forma, sermos também pessoas ouvintes a uma crítica construtiva. Muitas das vezes existe uma diferenciação muito grande no quesito de interpretações de determinadas pessoas e determinados grupos de dizer que o governo do prefeito Daniel Guerra não tem diálogo. Diálogo existe, mas existe um diálogo aonde tem que ter um quesito de contentamento para o bem coletivo. Muitas das vezes, quando existe uma interpretação de alguns que não tem diálogo, é porque esse diálogo só deseja ser positivo para aquelas determinadas pessoas ou determinados setores que não são acolhidos por algum pedido. E nós precisamos entender que para que um prefeito, para que um legislador, até mesmo um vereador, que é um fiscalizador, precisa compreender que temos normativas, precisamos entender situações jurídicas, a qual podemos acolher e fazer algumas indicações, e outras são pedidos, muitas das vezes, com perdão da palavra, irregulares. E como que nós, fazendo parte do poder legislativo, de fiscalizador e, no outro lado, no poder executivo... Vereador, materializando um pouco do que o senhor está dizendo, que pedidos, por exemplo, que o senhor recebeu de colegas vereadores ou da população de modo geral que teriam um caráter ilegal no que o senhor coloca? Por exemplo, a intenção é muito boa, só que não tem como levar adiante, e aí o que o senhor tenta dizer é o seguinte: daqui a pouco aquela pessoa que ele critica por falta de diálogo é porque não teve a sua demanda contemplada. Ou seja, se o que eu quero é atendido, então o diálogo frutificou. É mais ou menos isso que o senhor tenta colocar. Que medidas têm sido levantadas? Por exemplo,
há críticas recorrentes em plenário pela falta de vagas, de forma generalizada, na educação infantil, em escolas de ensino fundamental. Há problemas quanto ao agendamento de consultas nas especialidades, o próprio redirecionamento que tem acontecido nas UBS para viabilizar a chamada UPA 3, e por aí afora. Essas críticas acontecem muito. O senhor tem toda uma parcimônia no sentido do discurso, do debate em plenário, mas o que o senhor acredita que procede? E emendando uma segunda pergunta, o senhor tem tirado proveito dessas críticas no sentido de auxiliar o governo também? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa estabelecer aqui uma formatação para as pessoas que estão nos acompanhando não entenderem de uma forma errônea. Na verdade, muitas demandas que vereadores têm nos pedido não têm feito pedidos de situações irregulares. Quando eu dou exemplo em algumas pessoas da nossa sociedade, e não estou dizendo que não sejam pessoas de bem, mas por não ter sido em um outro momento simplificado, de ter tido uma orientação jurídica, um exemplo, de ter adquirido um lote irregular. E como que nós vamos habilitar esse lote irregular a tornar-se regular, a qual não respeitar os certos parâmetros? Como, por exemplo, se a gente vai fazer com que um loteamento seja regular, ele precisa ter normas. É preciso ter o trabalho da regularização fundiária, para fazer as medidas cabíveis, para organizar a documentação. A própria revisão do plano diretor tem tentado dar conta disso. Exatamente. Então, quer dizer, é uma construção. Na situação no quesito de vagas, isso é algo histórico, nacional e municipal, a qual, pelo que eu tive a última informação, quando assumimos em 2017, assumimos com déficit de mais de 7 mil vagas de escola infantil, enfim, no ensino fundamental. E o trabalho do prefeito Daniel Guerra, juntamente com a Secretaria de Educação, está trabalhando para a redução desse déficit educacional, a qual hoje nós temos mais ou menos entre 3 mil e 100 vagas que estamos trabalhando para, na totalidade, zerar esse déficit. Né? Vereador Fiuza, um dos temas que tem gerado uma certa demora ou muita discussão, e até agora não ficou concluído, para que as pessoas entendam, essa legislatura ficou marcada, dentre outras funções, a de revisar o plano diretor. Pelo Estatuto das Cidades, a cada 10 anos, esse código que regulamenta a quantidade de andares, portes de terrenos, o que pode, o que não pode, a cada 10 anos o Estatuto das Cidades sugere que os municípios revisem o seu código. Nós temos um plano diretor vigente, mas há pouco mais de 2 anos, ele está aportado aqui na Câmara para análise. Recentemente, os vereadores aprovaram, aí com o intermédio do senhor também veio para cá o secretário do Planejamento, Fernando Mondadori, que numa sessão ordinária foi, digamos assim, sabatinado. Ele veio aqui prestar informações. E aí houve alguns ajustes, como, por exemplo, disponibilização de mapas por parte de técnicos da Secretaria para os nossos técnicos aqui da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, presidida pelo vereador Eloy Frisso. Então esse é um exemplo de um projeto que está com dificuldades para ter sua aprovação, para ser ultimado, digamos assim. Que contribuição o senhor tem visto a partir da convocação do secretário, do diálogo entre os vereadores? O senhor acredita que se chegará a um termo comum entre Prefeitura e Câmara, e, enfim, termos um novo plano diretor? Bom, Fábio, esse projeto do nosso plano diretor é algo extremamente complexo. Por mais que nós temos aí um prazo, não significa dizer que exatamente tenha que ser nesses 10 anos. Por isso que está tendo, não é uma dificuldade, é um entendimento técnico, não político, entendimento técnico da comissão da SEDUT, presidida pelo vereador Eloy Frisso e os seus assessores,
com alguns técnicos da Secretaria do Planejamento, a CEPLAN. Então, esses ajustes técnicos exarados por estes profissionais, tanto da comissão como também da Secretaria, estão fazendo o ajuste. Então, essa é a demonstração de que há um diálogo, mas é uma matéria complexa, é uma matéria que move toda a sociedade de Caxias do Sul, a qual nós precisamos, de uma certa forma, ter não apenas a legalidade, mas o entendimento de que nós não podemos fazer um plano diretor que não venhamos compreender que ele terá um grande impacto, e esse impacto tem que ser positivo e não negativo. Vereador Fiuza, como eu citei no início do programa, o senhor ficou, digamos assim, a primeira parte do governo como secretário de Habitação, hoje substituído pelo ex-vereador suplente nessa legislatura, o ex-vereador Renato Nunes, que agora é o secretário de Habitação. O senhor experimentou situações bem diferentes. No executivo, as demandas chegam lá, não quer dizer que o senhor vá realizar tudo, mas o senhor tinha uma capacidade maior de execução e de dar retorno. Aqui o senhor está numa situação meio. Recebe demandas do Poder Executivo, recebe demandas dos seus colegas vereadores e, como líder de governo, tenta fazer essa articulação. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com quem está nos acompanhando o que mudou nessa experiência que o senhor teve como secretário e agora como líder de governo e o que a liderança de governo tem contribuído no âmbito da Câmara para facilitar esses processos, essas discussões todas das quais estamos tratando aqui no programa. Bom, primeiramente dizer que está sendo para mim, como a minha primeira legislatura, uma experiência ímpar. Não apenas para defender o bem coletivo, aqueles que estão nos acompanhando, mas de poder fazer um trabalho para que a nossa sociedade possa verdadeiramente poder ambicionar coisas melhores e coisas maiores. Quero dizer com isso que essa experiência, tanto no Executivo como secretário da Habitação, que estivemos 1 ano e 7 meses, que nós compreendemos hoje a dificuldade que é de um gestor, de um prefeito, de uma pessoa pública, de muitas das vezes não conseguir concluir ou fazer o melhor naquilo que tem como projeção de planejamento estratégico para um bom governo. Por quê? Porque é diferente do serviço privado. Serviço privado, você tem o valor, o subsídio, define como planejamento aquilo que você quer fazer e faz. Trazendo para o lado do executivo, para o lado público, tudo tem que ser feito diante da legalidade. É preciso, então, tu ter o planejamento do valor, do subsídio, da onde que vai tirar, e em cima disso você vai ter que determinar quando que você vai iniciar a execução daquela obra, depois de passar por toda a burocracia da construção, de projetos, do trabalho, do processo licitatório. Quer dizer, tudo na vida pública precisa ser transparente e precisa ser feito com rito organizado para que amanhã, depois, esse gestor não venha estar respondendo como improbidade. Vereador Fiuza, não quis interromper o seu raciocínio, nós estamos passando do nosso tempo, digamos assim, então vou devolver a palavra ao senhor e peço que de forma breve o senhor se despeça, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela os seus contatos, números telefônicos, e-mail, para que quem está nos acompanhando lhe envie críticas, sugestões, elogios, o espaço ainda é seu. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, Fábio, mais uma vez a sua gentileza e disponibilidade de estar aqui junto no programa. Agradecer também a todos os nossos ouvintes que nos acompanham e dizer que nós estamos aqui de segunda a sexta-feira no gabinete, no 2º andar, na sala 207, tá? E você querendo falar conosco, trazer alguma demanda no seu bairro, estaremos à disposição. E dizer também a qual os nossos nobres colegas vereadores, que também estamos à disposição sempre para fazer esse diálogo e construir coisas boas e maiores para a nossa cidade. Muito obrigado. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o vereador Elisandro Fiuza do PRB, ele que também é líder do governo municipal aqui no Legislativo Caxiense. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo encontro.